Olá, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre ordem de serviço. Vamos começar? Bom, a primeira coisa é que a gente vai chamar a ordem de serviço também de OS, é muito comum essa abreviação, e esse conceito de ordem de serviço ele é descrito como um documento que formaliza o serviço prestado por uma assistência técnica a um cliente. E aqui assistência técnica é no sentido bem amplo, tá? Todo mundo que faz um trabalho técnico para alguém presta uma assistência técnica. E nesse documento é importante que sejam indicados os materiais e a mão de obra que serão utilizados para a execução do serviço. Antes de falar especificamente da OS, é importante a gente entender o fluxograma entre o orçamento e a ordem de serviço. O orçamento vem primeiro do que a ordem de serviço. Por quê? O que tem de diferente entre esses dois documentos? O orçamento é aquele documento que vai apresentar para o seu cliente quais são as opções para a sua realização do trabalho. Essas opções podem ser variáveis em relação ao custo, então você pode apresentar para o seu cliente um orçamento com os itens mais caros e os mais baratos, ou em relação ao tempo, com um tempo mais curto de realização, talvez saia um serviço mais caro, e com um trabalho mais demorado, talvez mais barato. Não sei. Isso vai variar de acordo com a qualidade do material utilizado, com o tempo demorado para a realização do serviço. Então, geralmente, um orçamento apresenta para o cliente 3 opções de gastos para a realização daquele trabalho, certo? Depois que o cliente recebe o orçamento e que ele escolhe um dos orçamentos para ser o que ele consegue pagar, é que você, como profissional, emite uma ordem de serviço. Entendido até aí? Então, orçamento, várias opções de preço, ordem de serviço, o orçamento escolhido. Tudo bem? Então, olha só. Em toda empresa, uma empresa de qualidade, uma empresa profissional, é muito importante que a comunicação entre o patrão e o empregado, entre o chefe e o seu funcionário, seja boa. Para isso, é preciso estabelecer alguns critérios. E a ordem de serviço é um desses critérios. Ele é um documento que estabelece essa comunicação entre o que precisa ser feito, para quem vai fazer esse serviço, e o cliente autoriza o serviço que vai ser realizado, certo? Então, esse é um documento que é importante para a organização da empresa, mas também para estabelecer uma boa comunicação entre todos os envolvidos. Não só o gestor, o dono da empresa, o chefe, precisa indicar o que vai ser feito nessa ordem de serviço, mas todo mundo que vai fazer alguma parte do trabalho, os colaboradores, precisam entender o que vai ser feito, como é que aquela demanda tem que ser atendida, o prazo que vai ser feito aquele trabalho, qual é a maneira correta, certo? Sempre respeitando o bem-estar e a segurança no ambiente de trabalho. Então vejam a importância da ordem de serviço para uma empresa. Todo administrador precisa diariamente emitir ordens de serviço, o que acontece sempre que ele precisa solicitar a um funcionário a realização de uma tarefa, certo? Então, olha só, vamos imaginar um empresário que tem lá, pode ser uma empresa de qualquer tamanho, tá? Desde uma big multinacional a uma empresa residencial que funciona num cômodo da casa. Para pedir a solicitação de um serviço, a gente acha que é só mandar um WhatsApp pedindo, né? Mas, profissionalmente, essa comunicação é feita através de uma ordem de serviço. Um documento que especifica o que tem que ser feito, quando, onde, como, que itens vão ser utilizados, certo? Além disso, além de ser esse instrumento de comunicação, uma ordem de serviço serve para uma empresa para a organização dos registros dos trabalhos oferecidos. Então, imagine aqui que você acabou de abrir a sua empresa, você é um autônomo, acabou de abrir a sua empresa, você precisa organizar quanto de material você gasta para a realização de serviços, quanto você lucra na realização desses serviços, e como é que você faz isso? Por meio do registro em ordens de serviço, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos para ficar mais fácil para todo mundo entender. Então, olha só, quando esse empresário resolve fazer um balanço da sua empresa, ele vai criar, vai solicitar relatórios, a gente vê muito isso em novela, né? O empresário pedindo para um e para outro relatórios de lucro, relatórios de venda. Como é que esses relatórios são feitos?
analisando as ordens de serviço de um determinado período, porque nesses documentos dá para saber quantos serviços foram prestados, quanto de material foi gasto, quanto foi o lucro da empresa, certo? Então, eu vou mostrar algumas ordens de serviço. Na verdade, eu vou mostrar uma para vocês entenderem que esse documento ele é muito mais comum do que vocês imaginam. Vamos procurar ele aqui. Então, eu separei esse aqui, que eu achei na internet. Ele é, inclusive, um exemplo, né? Um modelo, vocês vão ver que é tudo teste, porque é um modelo de ordem de serviço. Então, quais são as informações importantes nesse documento? Vejam só, a gente tem aqui o nome da empresa, o endereço da empresa, os contatos, telefone, espaço para colocar o site. Do lado de cá, a gente tem hora que essa ordem de serviço foi emitida, certo? Aqui é uma ordem de serviço automatizada, mas uma ordem de serviço também pode ser feita manualmente. Quer ver um exemplo? Sabe quando a gente vai na lanchonete e solicita à balconista um salgado e um refrigerante? Ela preenche uma comanda. Aquela comanda é uma ordem de serviço. Nesse papelzinho vai constar o que você consumiu e o preço daquele produto, não é isso? É uma ordem de serviço. Você solicitou à atendente um serviço. Como é que ela registra isso para contar para o patrão dela o que ela vendeu? Na comanda? Ordem de serviço. Geralmente, essa ordem de serviço ela fica guardada lá na lanchonete e no fim do dia é feito ali um balanço de tudo que foi vendido, de quanto foi vendido, ok? Vamos voltar para o nosso exemplo. Então, olha só, data de expedição, título do documento, ordem de serviço, via do estabelecimento. Por que está escrito que essa aqui é a via do estabelecimento? Porque geralmente a ordem de serviço ela é feita em duas vias. Uma para ficar na empresa e a outra para ficar com o cliente. O cliente precisa ter esse documento também para saber o que ele está pagando, não é mesmo? Olha aqui uma informação importante para quem está fundando a empresa, o número da ordem de serviço, para ele registrar esses documentos e não perder o controle do que é feito na empresa, certo? Nós temos aqui dados do cliente, endereço do cliente, contato do cliente, se é uma empresa ou é uma pessoa física, CNPJ ou CPF, dados do equipamento. Aqui a gente subentende que essa ordem de serviço é de assistência técnica de algum equipamento, né? Então, aqui vem especificações do equipamento, marca, qual que foi o defeito que o cliente informou, aqui está escrito só teste, qual que é o procedimento a ser realizado pelo técnico e algumas observações, o responsável por esse serviço e uma informação muito importante, as assinaturas. Por que tem que ser assinado aqui pelo cliente? Porque o cliente tem que dar o ok para que o serviço seja feito. É para isso que serve uma ordem de serviço, não é? É um documento que resguarda a empresa de que o cliente diz que pode fazer aquele trabalho, que ele vai pagar aquilo. Geralmente, a gente vê muitas ordens de serviço, por exemplo, de mecânicas, em que a gente leva o carro e deixa lá e pede um orçamento, depois o mecânico entra em contato com a gente e fala, olha, precisa fazer isso, isso e aquilo. Aí ele emite uma ordem de serviço, a gente autoriza o serviço e só aí ele realiza esse trabalho. Vejam, a via do cliente ela é igualzinha. Tem aqui um espaço para cortar, porque uma fica com o cliente para ele saber o que ele contratou e a outra via fica com a empresa para registro, para guardar o serviço que foi prestado, certo? Bom, como é que a gente vai estudar essas ordens de serviço? Vocês vão fazer alguns exercícios de análise de ordens de serviço diferentes que eu vou deixar para vocês no Moodle, tá? Eu vou precisar que vocês analisem quais são as informações que tem nessa ordem de serviço que ficou sob sua responsabilidade, uma análise breve, tá? Mas eu vou explicar melhor essa atividade lá. Obrigada, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.